Olá, sejam muito bem-vindos à página da Casa do Caminho. Meu nome é Tayana, estou aqui para o nosso último estudo do ano de 2023, um estudo espírita muito bonito, baseado no livro da Esperança, capítulo 15, cujo título é Espíritas Instruí-vos. Que é muito importante que a gente reflita, que sejamos gratos por esse ano, que sejamos gratos pelas nossas batalhas, pelas nossas conquistas na casa, da casa e na casa. Somos muito agradecidos a todos que nos apoiaram nas nossas campanhas, que possamos permanecer firmes no ano de 2024, unidos, certos do amparo de Deus em nossas vidas. Antes de mais nada, vou fazer uma pequena prece para que nós possamos elevar os nossos pensamentos e fazermos o melhor estudo possível. Querido e amado Mestre Jesus, muito obrigada pelo seu amparo, pela sua presença, por todo o bem que nos é chegado. Que possamos, Senhor, a partir do momento que nos instruímos, que possamos praticar, que possamos assimilar da melhor maneira, que as adversidades nos cheguem de uma maneira mais inteligente, que possamos, Senhor, aprender com a dor, que possamos caminhar na nossa trajetória evolutiva com mais tranquilidade, com mais serenidade, com mais certeza. Seja com todos nós, seja com os nossos assistidos, seja com os nossos trabalhos, seja com a nossa casa tão querida, seja com todo o nosso planeta, Senhor. Nos proteja, nos ampare e nos auxilie nessa caminhada de melhoria, de instrução e de progresso. Seja sempre em nome de Maria, nossa Mãe, em nome de todos os nossos amigos espirituais do bem, nossos anjos da guarda que nunca nos abandonam, e de Deus acima de tudo, que terminamos essa prece e iniciamos o estudo do dia de hoje. Que assim possa ser, graças a Deus. Meus amigos, a lição, o título já é uma ordem, né? Já é uma coisa imperativa. Então, que a gente ouça com a nossa capacidade intelectual, com a nossa disposição para a nossa melhoria, tá bem? Porque tem um quê de puxãozinho de orelha e nós vamos ver ao longo do estudo por quê, né, que ele fala isso. Esse livro, o livro da Esperança, ele se baseia em passagens do Evangelho. Então, ele tem duas passagens, que é João, em que Jesus diz o seguinte: mas aquele Consolador, o Santo Espírito que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Isso parece um pouco um dicionário, né? Parece um pouco um livro mesmo. Parece que a gente vai receber um professor, que a gente vai receber uma aula futuramente, porque em certos momentos, ou na maioria dos momentos, as lições que nos chegam nós não assimilamos e não aprendemos com elas. Então a doutrina espírita ela é pra gente isso, ela é essa instrução, ela é novamente esse beabá, né, passado mais minuciosamente ainda, da maneira que Jesus deixou, um pouquinho mais trabalhado pra gente, mais esmiuçado pra gente conseguir colocar em prática. E na sequência, ele, como não poderia deixar de ser, amorosamente, ele vem relembrar, né, que o primeiro mandamento é que nós nos amemos. E o segundo, que nós tenhamos a instrução em nós, né, que nós consigamos e que nós queiramos e que nós busquemos aprender. E isso fica muito claro quando a gente aprende como o mundo se descortina pra gente, né? Porque os porquês que a criança tão pequena já começa a questionar, esses porquês eles começam a se desvendar e começam a se tornar menos místicos, menos complicados, menos trabalhosos para a nossa mente. Isso passa a ser uma coisa mais corriqueira e a gente consegue trabalhar o nosso dia a dia com melhor qualidade, já que a gente entende as causas. Mas sem a instrução, cai tudo no porquê, no ó vida, ó azar,
por que comigo, né? Nos porquês que não tem resposta. E a doutrina espírita, ela traz respostas. Muitas vezes essas respostas, elas não nos agradam de cara, porque com elas vem a responsabilidade que nós temos de cumprir com as normas, cumprir com as leis. Né? As explicações, elas nada mais são do que as leis mais explicadas, né? Porque nós já temos elas na nossa consciência. Nós já conseguimos distinguir o certo do errado. Porém, por vezes, a gente faz um joguinho de cintura para que a nossa falha não seja tão grave assim aos nossos olhos ou aos olhos dos que nos cercam. Mas nós sabemos que a lei é una. Então, nós precisamos ter isso em mente. Que a instrução vai trazer para a gente isso bem pontuado e bem assertivamente. E aí a conclusão desse capítulo é o seguinte: prevenir e recuperar são atitudes que se ampliam entre os homens. E aí é muito interessante, né? Porque a gente tem vários ditados que a gente repete, às vezes sem pensar muito, mas com muita propriedade, né? Um deles é: prevenir é melhor do que remediar. E sim, é mais barato, é menos trabalhoso, é menos danoso. Tudo que a gente pode prevenir nos causa benefício. Em qualquer área, em qualquer setor, qualquer dano que nós possamos prevenir, seja uma palavra, seja uma moléstia, seja uma perda, tudo isso demonstra o quão instruído nós estamos. Porque se a gente já consegue identificar que uma situação ela vai ser problemática e que nós podemos prevenir, nós antevemos isso, nós estamos num grau de instrução maior do que aquela pessoa que paga para ver. Né? Então, à medida que se acentua o nosso progresso, que a humanidade amplia os conhecimentos, essas atitudes passam a ser mais corriqueiras. Né? A nossa civilidade, a nossa responsabilidade, elas vão burilando os nossos sentidos, elas vão trabalhando, elas vão aprimorando os nossos sentidos para que a gente esteja sempre alerta. Alerta no sentido de prevenir, né? Não é alerta e se isolando, não é alerta sendo indiferente, não é alerta se afastando. É um alerta preventivo. Né? A prevenção, ela sempre vai ser o melhor negócio, sempre vai ser a coisa mais, podemos dizer, fácil, né? Quando a gente consegue antever um problema. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade, acredito que sim, de ver o filme Nosso Lar. Vai sair o 2 aí. E em um momento, o André Luiz está numa câmara de regeneração e tem uma pessoa falando muito ao lado dele. Ele não entende por que dão água para ele, pedem para não engolir. E aí daqui a pouco, rapidinho, ele entende por que dão a água para aquela pessoa não engolir. Às vezes a gente calar e a gente silenciar não é levar desaforo para casa, não é deixar com que aquela pessoa seja mais ou melhor que você. É simplesmente prevenir um agravamento de uma situação que talvez se torne muito complicada, né? Então, se nós já temos a sabedoria da prevenção, que nós possamos colocá-la em prática. E a doutrina nos conclama isso, a partir do momento que ela nos ensina a nos instruirmos. Esse discurso de que, não é minha área, não é meu problema, não é meu país, não é meu filho, não é comigo, isso já caiu por terra pra gente. A responsabilidade ela é constante, ela é abrangente, né? E ele continua aqui ressaltando: quanto pudermos, porém, não restringamos ao amparo de superfície. Não nos restringamos ao amparo de superfície. É exatamente o que eu estou dizendo. Ele usa palavras lindas aqui, mas resumindo, a gente às vezes arranha a superfície de alguma coisa e fala que fez o máximo. Às vezes a gente faz o mínimo, faz o que tem que fazer para demonstrar para que as outras pessoas vejam o que a gente fez, mas a gente sabe que a gente pode muito mais. E ele diz aqui que a gente não deve se restringir apenas àquela superficialidade. É imperioso tratar a água da fonte, porque se a gente não fizer isso, a gente vai se cansar a exaustão para que depois a gente limpe essa água. Ele dá um exemplo tão atual, e é uma coisa
tão verdadeira, né? A gente está cansado de ver problema espalhado pelo mundo afora e na nossa vizinhança. Nessa região de Jacarepaguá, é comum em fevereiro termos enchentes. E aí nós falamos, poxa, o governo não atua como deveria, as ONGs, as organizações maiores, as empresas multinacionais, mas e se nós jogarmos o nosso lixo na rua? Então, a cada um o cadinho que cabe a si. Se nós não jogarmos o lixo na rua, será menos um lixo a ser levado a entupir algum bueiro. E se nós ensinarmos aos nossos, e se nós ensinarmos aos que estão ao nosso redor, e se nós pudermos ampliar isso de alguma maneira, e se nós pudermos fazer campanha, essa questão da água ela é uma questão não apenas instrutiva aqui, não apenas figurativa, ela é uma questão factual. Quanto mais a gente polui o nosso planeta, mais a gente sofre. Quanto mais a gente degrada o nosso planeta, mais a gente sofre. A educação, ela consiste nisso também. Quanto mais você instrui e dá conhecimento a uma criança ou a um jovem, melhor ele se formará e melhor ele terá condições de tomar as suas decisões futuramente, para que as próximas gerações também colham bons frutos dos seus atos. Porque hoje eu ter abundância de água não garante que daqui a 50 anos a humanidade terá. E outro detalhe muito interessante é que aqui na minha proximidade existe um rio, cujo nome é Rio Grande. Meu pai pescou nesse rio, meu pai tomou banho nesse rio, e hoje ele é como se fosse um esgoto a céu aberto. Né? Então, menos de uma geração. Eu estou vendo o rio assim, meu filho está vendo o rio assim. Será que em algum momento esse rio vai conseguir ser revitalizado? Existem muitas propostas disso no mundo, mas todas elas permeadas pela educação, né? Todas elas permeadas por obras mesmo, por trabalho, né? E nada disso que é feito para uma individualidade, e sim para a coletividade. Isso é o mais importante também da gente ressaltar. A gente não faz nada só para a gente vai sempre se instruir para iluminar o nosso entorno, para que as nossas atitudes, as nossas tomadas de decisão sejam favoráveis para todos aqueles que nos cercam. Essa é a ideia. Outro exemplo que ele dá aqui interessante, ó. Desculpa. Gastam-se verbas fabulosas em apetrechos bélicos e raro surge alguém com bastante abnegação para despender algum dinheiro na assistência gratuita aos semelhantes para que se lhe pacifique o raciocínio conflagrado. A gente vê, né, iniciativas, até o prêmio Nobel que a Malala ganhou, né, por fins humanitários, é um bom exemplo, né, pra gente aqui. Chico não ficou com um centavo de sua obra, né? Todo o dinheiro foi devotado a obras sociais, né? Não sei se nem tem comparação com a quantidade de dinheiro que se gasta com a indústria armamentícia, não tem comparação com o tráfico de drogas, não tem comparação. Porém, no que ele pôde, ele atuou. Então ele está chamando a gente à reflexão, né? Que a gente espante diante do desajustamento juvenil que está, né, a flor da pele, essas tragédias de todo tipo. A gente tem que ver que a criança ela precisa encontrar no lar o necessário desenvolvimento. A gente tem que, desde o início, se esforçar demais para que as futuras gerações possam ter noções, embasamento, exemplos de como fazer. Porque a banalização de quase tudo na atualidade está desvirtuando um pouco as gerações futuras. Eles têm a tecnologia aberta, eles têm o conteúdo à disposição totalmente, porém certos valores e certos costumes e certas iniciativas
lhes faltam, estão se perdendo. Então, o simples ato de ensinar uma criança a jogar lixo no lixo, né, que antigamente bastava o olhar assim do responsável para que aquela criança não repetisse aquela falta, eles estão perdendo um pouco. Então, ele ressalta a importância da base, do ensinamento de base. E isso nada mais é do que prevenção. Né? Se a gente parar para pensar que eles são o nosso futuro, os futuros policiais, futuros médicos, futuros advogados, né? Que eles estarão em todos os setores e em todas as profissões, eu quero o melhor para eles, obviamente, mas eu sei que eles vão ser a minha sociedade daqui a pouco. Então, nos cabe esse ciclo, esse trabalho em ciclo, nos cabe essa roldana, né? Que se hoje eu tenho a possibilidade de auxiliar, instruir no bem, qualquer criança que seja, que eu não finja e não fique na superfície disso. Que eu possa oferecer a essa criança o que há de melhor no que eu tenho de instrução. Isso é fundamental, porque elas são esponjinhas, elas captam tudo, elas conseguem absorver tudo, e isso para o ruim e para o bom. Adiante. Monumentalizamos instituições destinadas à cura dos desequilíbrios mentais e quase nada fazemos por afastar de nós mesmos o vício do pensamento com que nos candidatamos ao controle da obsessão. Pessoal, essa é a chaga da nossa atualidade. E as redes sociais, elas têm trazido para a gente um apelo tamanho de perfeição, de um bem-estar generalizado, de uma fisionomia igual para todos, de uma robotização, nem sei se o termo seria esse, mas parece que está todo mundo na mesma forma, e que se a sua vida não for igual à vida da fulana, daquela celebridade tal, a sua vida não vale. Ou a sua vida vale menos. Ou o que você conquistou não é bom. Ou o que você conquistou em menos valia. E isso não é fato. Ainda voltando na questão da criança, como esse estudo é um estudo super interligado, né? Eu só fragmentei aqui para caber na tela. É importante ou não. Esse não vai dar dor de cabeça, vai dar pirraça no adolescente, vai dar pirraça até na gente. Porque se a gente deixar, a gente fica mexendo no celular o tempo inteiro. Nossa cervical começa a sentir a dor, nossa coluna, nossos olhos, né? Se a gente deixar, tudo passa pelo celular. Então a gente precisa se controlar, precisa controlar o que nos chega de desequilíbrio, precisa controlar o modismo. A gente precisa controlar isso para que a gente não seja fruto dessa obsessão, talvez de uma auto-obsessão, né? Porque a própria palavra em si diz, é aquele querer ferrenho por algo. E talvez algo que nem fique bem em você, nem te caia bem, você nem queria talvez tanto, talvez você não tenha recursos para adquirir, e aí você vai se enrolar por aquilo, e talvez você não só se contamine com essa sensação e com esse sentimento, como você provavelmente vai entrar numa sintonia, numa vibração muito ruim, que vai atrair também espíritos na mesma vibração que você. E se esses vícios forem vícios que causem de fato mal ao corpo, pior ainda, né? Mas aqui ele está dizendo que a gente precisa controlar o nosso pensamento. E a saúde mental, hoje em dia, tem sido um dos maiores luxos que a gente está podendo ostentar. A nossa sociedade está doente mentalmente, as pessoas não conseguem dormir, não conseguem se concentrar, não conseguem dar cabo das suas tarefas e por sobrecarga de informações e de ambições que são vãs, muitas vezes, né? Clamamos contra os desregramentos de muitos, afirmando que a Terra está em via de desintegração pela ausência de valores morais. E na maioria das circunstâncias, somos os primeiros a exigir lugar na carruagem do excesso.
Reclamamos direitos e privilégios com absoluto esquecimento dos nossos deveres, do dever que a vida nos dá. Exatamente esses termos que nós conversamos, né? Se eu for me queixar que o governo não faz, que a ONG não faz, que o clube tal não faz, porque todos têm recursos, mas eu jogo lixo na rua, eu estou no meu lugar da carruagem do excesso. Excesso de reclamação, excesso de cobrança, né? E não estou visualizando aonde de fato eu posso agir, onde eu posso modificar, né? Onde eu posso fazer com que todo esse desregramento tenha um pouquinho de regra. Se for só na minha casa, já é na minha casa. Se for na minha casa e no meu trabalho, se for na minha casa, no meu trabalho e na minha assistência social, se for na minha casa, no meu trabalho, no caminho para o meu trabalho, então a gente vai ampliando a nossa forma de atuação. Com exemplo, com prática, mas com a consciência de que nós fazemos parte disso. Essa engrenagem passa por nós. Essa lição é bem objetiva. Se nós nos instruirmos, nós saberemos quando a água está poluída, quando a água não está poluída. Nós saberemos quando o solo está degradado, quando o solo não está degradado. Nós saberemos quais direitos cobrar e quais deveres cumprir. Então isso é muito importante. Combatamos sim. Olha como ele chama. Olha a comparação que ele faz com a questão da instrução. Combatamos sim o câncer e a poliomielite, a ulceração e a verminose. Então, a falta de instrução é comparada a doenças graves. Busquemos igualmente extinguir tanto o aborto, a toxomania, a preguiça, a intemperança, que muitas vezes preparam a delinquência e a enfermidade por crises agudas de ignorância. Enquanto isso estiver baseado na ignorância, nós teremos algum atenuante, mas não é mais o nosso caso. Nós nos tornamos cada vez mais responsáveis, nós nos tornamos cada vez mais cientes a partir do momento que estudamos. E essa ignorância, ela já passou para a gente. Nós já temos o conhecimento, né, das leis de Deus, nós já temos os conhecimentos que nos cabe, a parte que nos cabe nessa obra, né? Nós somos os trabalhadores aí da última hora, nós estamos correndo atrás do nosso prejuízo. Então que a gente combata as doenças físicas do nosso corpo, mas que a gente combata as doenças que estão somatizadas no nosso perispírito, as nossas imperfeições, que são essas questões somatizadas no nosso perispírito, que nós já sabemos a essa altura, que a gente não coloque a culpa na ignorância, porque não está mais lá nela, não está mais. Para isso e para que nos disponhamos à conquista da vida vitoriosa, é que o Espírito de verdade, nos primórdios da codificação kardeciana, nos advertiu claramente. Advertiu: espíritas, instruí-vos. Isso, gente, porque sabidamente, historicamente, muitas religiões, muitas vertentes, elas são mecânicas, elas são quase que padronizadas, né? Uma falta X, uma redenção X. Uma falta Y, para essa falta Y você tem que se redimir de tal maneira. E nós sabemos e temos a plena convicção da lei do retorno, temos a plena convicção de que a gente vai precisar se restabelecer com a lei de Deus. Então, quanto menos erro, quanto mais prevenção, melhor. Que a gente consiga passar por essa encarnação resolvendo nossos problemas que já nos acompanham, que a gente não aumente esses problemas. E quanto mais a gente se instruir, mais a gente se afasta, né? Mais a gente consegue se afastar dessas péssimas vibrações, dos apelos da sociedade, né? Das questões dos arrastamentos, né?
Então, Emmanuel já traz isso tudo pra gente. Esse livro é um belíssimo livro. Essa lição 15 é uma lição muito forte, uma lição de puxão de orelha mesmo pra gente, porque às vezes a gente está numa reunião pública na nossa casa pensando na lista do mercado. Ou então na outra coisa que você vai ver na TV. A gente às vezes perde a oportunidade do aprendizado. A gente deixa passar, a gente é desatento. Então, como a gente já tem, né, essa escola aqui pra gente, que é a nossa casa, como a gente já tem a codificação, como a gente já tem uns aos outros para ampliarmos o nosso conhecimento, que nós possamos aproveitar cada vez mais, que nós possamos nos doarmos, que a gente não ache que é cansativo, que a gente não ache que toma nosso tempo, que a gente consiga dosar e que a gente possa seguir em frente nessa caminhada tão bela, né? Que a gente, quando a gente para um pouquinho para ter noção, a gente vê quanta coisa boa a gente recebe, né? Quanto livramento, como a nossa vida poderia ser mais complicada às vezes do que é. Não, obviamente, me desfazendo de dor de ninguém, de dificuldade de ninguém. Todo mundo sabe onde o calo aperta, mas esse aqui é o chamamento de Emmanuel para a gente hoje. Que a gente se instrua para que a gente fuja dessa superfície, para que a gente fuja dessas roubadas que a vida nos apresenta cada dia mais, desses transtornos mentais, dessas confusões, desses porquês, e que a gente fique com a verdade, que foi a que Jesus quis nos trazer, de nos amarmos uns aos outros e, na sequência, nos instruirmos. Então, meus amigos, é com muita alegria que terminamos esse ano de 2023, que nossos trabalhos foram executados da melhor maneira possível, que nós tenhamos nos dedicado da melhor maneira possível, que nos mantenhamos assim no próximo ano, que cada um tenha um final de ano repleto de bênçãos, de saúde, de segurança, de paz, que Jesus esteja com cada um de vocês. Terminando, vou fazer a prece final para que a gente mantenha essa vibração, né? Querido e amado Mestre Jesus, muito obrigada pelo estudo de hoje. Muito obrigada pela nossa vida, pela nossa casa. Muito obrigada uns pelos outros, pelo amparo que recebemos uns dos outros, pelo suporte que recebemos, pelo colo, pela palavra amiga, pelo sustento. Muito obrigada, plano espiritual, presente na nossa casa. Muito obrigada, Dr. Herman, Dr. Bezerra, nosso amigo Luiz Sérgio. Muito obrigada a todos, a Maria, Mãe de Jesus, nossa mãe, que ajuda e ampara tanto a nós, mães. Obrigada, nossos amigos espirituais, nossos anjos da guarda, nossos mentores e guias nessa caminhada, por não desistir de nós. Seja conosco, nos fortaleça nesse ano que se inicia. Seja conosco, nos ajude nessa empreitada da instituição. Nos ajude a fortalecer as paredes da Casa do Caminho. Nos ajude a fortalecer a nós mesmos. E nos ajude na caminhada do progresso e da regeneração. Que seja sempre em nome de Jesus, nosso guia e modelo. E em nome de Deus, acima de tudo, que terminamos essa prece e o estudo do dia de hoje. Que assim possa ser, graças a Deus. Feliz Natal, acho que até já passou quando esse vídeo passar. E feliz ano novo, feliz 2024.